dia! Bom dia, aquela chipa da Ana Maria. Que delícia! Aquele pãozinho com manteiga na mão. Covardia na segunda-feira, depois do final de semana, é covardia. Segunda-feira que normalmente, né, tá sempre associado assim com... Ah, meu Deus do céu! O Chico Pinheiro já fala, coragem, hoje é segunda-feira. Uma coisa meio amarga, meio dura, meio difícil de levar. Mas hoje eu tava levantando lá em Biúna, vindo pra cá pensando, gente, por que tem que ser chato assim? Eu tava lembrando de uma outra coisa que normalmente a gente confunde sintomas. Um cachorrinho, por exemplo, que vem bravo, latindo pra você, au, 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 vem, até morde o tornozelo, morde o calcanhar. Na verdade, ele tá com medo, por isso ele faz tanto barulho. É o medo que faz com que ele seja agressivo. Mas tira o medo dele, ele pode ficar mais dócil. Tira esse rancor da segunda-feira. Tira esse mau humor, tira essa rabugentice da segunda-feira pra você ver que dia lindo tá fazendo lá fora. Aliás, é a última segunda-feira de inverno, tá chegando a primavera. Tira essas coisinhas amargas, você vai ver como ela é doce, saborosa e como sua semana pode ficar muito mais bonita, né, mãe? Bom, a minha segunda começou com uma lua cheia linda no céu, que me fez lembrar da lua cheia que eu vi 3 anos atrás no nascimento do meu filho Miguel, que hoje está comemorando 3 aninhos. Então essa segunda-feira para mim tá doce demais. Eu espero que a sua segunda-feira também esteja muito doce e a semana inteira siga desse jeito. E hoje a gente vai falar aqui de uma fase que não é muito doce para a maior parte das mulheres, que é uma fase difícil mesmo, que é a menopausa. 75% das mulheres têm ondas de calor, irritabilidade, depressão. A reposição hormonal pode ajudar. Agora tem muita gente que acha isso aí, ó. A mulher deve fazer a reposição hormonal para o resto da vida. Será? Será, Verusca? Será? E vamos falar também de manchas na pele. Dá uma olhada na história do João. Há alguns anos o rosto dele era lisinho, só que com o tempo as manchas apareceram. Ele pensava que era um problema de pele, mas o que ele tinha era diabetes, gente. Isso tem a ver com a produção de insulina no corpo, que eu nunca imaginei que seria algo tão sério assim, né? Pois é, sério sim. Doutor José Bento, consultor do bem-estar, e a médica endocrinologista doutora Dolores Pardini estão aqui hoje para falar de sinais na pele que, na verdade, indicam problemas hormonais. Pois muito bem. Doutora Dolores, um prazer ter a senhora aqui conosco. Logo falando, a Mari disse que não é uma fase muito agradável para as mulheres, é a menopausa. Quando é que ela começa? Qual é a idade que chega? Opa, chegou a menopausa. Existe? A gente pode cravar uma idade correta? A maioria das mulheres, em torno de 80% delas, atingem a menopausa ao redor dos 50 anos. Porém, é muito variável. Existem algumas definições acadêmicas, como, por exemplo, abaixo dos 40 anos é menopausa precoce. Uma mulher pode, aos 30, aos 25, ter uma menopausa precoce. Acima dos 55 já é denominado menopausa tardia. Porém, a grande maioria é ao redor dos 50 anos, 48, 51, ao redor disso. Doutor Zé Bento, vamos falar também hoje de uma síndrome do ovário policístico, que está ficando cada vez mais comum nas mulheres. Por que isso está acontecendo cada vez mais? Porque descobriu-se recentemente que essa síndrome está muito ligada à resistência periférica à insulina. Insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, responsável então por colocar nossa energia, a glicose, todos os alimentos que a gente ingere se transformam em glicose, em açúcar, para dentro da célula. Então, essa insulina, às vezes, a célula tem uma resistência a essa insulina, o pâncreas produz mais insulina e esse excesso de insulina vai nos ovários e começa a alterar o metabolismo dos hormônios. Quando é que que a mulher chega no consultório e você fala assim, opa, pode ser ovário policístico? Qual que é a clínica dessa mulher que chega no consultório? O que ela apresenta? Ela chega para mim e fala assim, doutor, eu não menstruo todo mês. Eu tenho menstruações atrasadas. Eu estou com dificuldade para engravidar, eu estou com muita acne e uns pelinhos no rosto. Pronto, isso é típico de ovário policístico. Eu falo, você está com ovário policístico. Como é que o senhor sabe? Aí ela vem com aqueles vários exames que realmente constatam ovário policístico. Doutora Dolores, vamos dar uma olhadinha aqui na ilustração que a gente tem para entender um pouquinho essa relação da resistência à insulina com o ovário policístico. Sempre a mulher que apresenta resistência periférica à insulina pode ter ovário policístico? Como que se dá essa relação? Não, na verdade, a paciente com ovário policístico, ela pode ser magra ou obesa.
A grande maioria tem um excesso de peso. E esse excesso de peso contribui para a resistência à insulina. Porque a insulina produzida pelo pâncreas, ela tem uma certa dificuldade para fazer a função, como foi dito, de transportar glicose. Então, essa insulina vai aumentando pela obesidade. Embora algumas mulheres magras também podem ter, mas é mais frequente esse quadro na paciente obesa. Vamos dar uma olhadinha no restante aqui, doutor Zé Bento, da nossa ilustração, então? Então, esse aqui é o ovário, então, essas alterações hormonais decorrentes desse aumento de insulina, ou não, às vezes não tem aumento de insulina, mas causa uma alteração hormonal, aumentando a testosterona, aumentando o número de cistos, mais do que 12, e eles ficam, é interessante que eles ficam na periferia do ovário. Então, no ultrassom, você fazendo o ultrassom do ovário, aparece uma imagem em colar de pérolas. Parece um colar de pérolas na periferia do ovário. É uma das características do ovário policístico. A gente está falando aqui de vários problemas, né, que estão ligados tem mais ali, né, doutor? A queda de cabelo, o aumento da oleosidade da pele, acne, são também sintomas do ovário policístico? Exatamente. Por quê? Porque aumenta a testosterona, que é aquele androgênio, que é um hormônio que o homem tem bastante, mas não quer dizer que a gente não gosta de falar que é uma característica, é um hormônio masculino. Não, porque a mulher também tem esse hormônio masculino. E o que causa esse aumento de testosterona? Queda de cabelo, aumento de oleosidade na pele, a acne e as alterações menstruais e a dificuldade para engravidar. Tem gente querendo saber mais sobre esse assunto, doutor Zé Bento. Vamos ver a primeira pergunta do dia da Lilian. Qual é a relação entre a síndrome de ovários policísticos e o excesso de peso? Basicamente é a insulina. A mulher não tem gosto pelo doce, pelo carboidrato à toa, porque esse excesso de insulina, que é produzido pelo pâncreas para facilitar a entrada de glicose, que faz você ter aumento de testosterona, ele passa no seu cérebro. Passa no seu cérebro essa insulina e como se estivesse falando para o cérebro, coma mais doce, coma mais carboidrato. E você sai procurando, depois de 1 hora de sair da mesa, 1h30 depois de sair da mesa, você já tem vontade de comer um brigadeiro, você já tem vontade de comer alguma coisa mais calórica. E aí acaba aumentando a produção de insulina e entra num círculo vicioso e faz com que essa mulher aumente de peso. Doutora Dolores, ia complementar? É muito importante que seja salientado que nem todas as pacientes que têm ovários policísticos precisam ter todas essas características, porque dá uma certa aflição em pensar, né, que para ter esse diagnóstico precisa ter todas essas características. Na verdade, a mulher pode apresentar simplesmente uma irregularidade menstrual e num estágio inicial ela nem ter aumento de peso, nem ter o excesso de pelos. Mas é importante que ela seja avaliada para que o quadro não evolua, progredindo para uma obesidade, como foi dito, uma resistência à insulina, um pré-diabetes e uma infertilidade, que é o mais preocupante da síndrome. Isso, doutora, porque quando a gente fala de reposição hormonal, aí surgem várias dúvidas, tem mitos, tem verdade sobre isso. E agora, então, a gente vai ver a estreia no Bem-Estar de Verusca Donato, confirmando alguns mitos e principalmente derrubando alguns outros mitos com relação à reposição hormonal. No centro do ringue, Verusca Donato. O que é mito e o que é verdade na reposição hormonal das mulheres e também dos homens. A gente veio até uma academia, mas aqui é uma sala de lutas para nocautear os mitos e deixar de pé o que é verdade. Toda mulher na menopausa precisa fazer terapia de reposição hormonal. Mito ou verdade? Isso é um mito. 75% das mulheres apresentam sintomas tipo ondas de calor, ou alterações do humor, como nervosismo, irritabilidade ou depressão, alterações do sono, como insônia e sono entrecortado. Então, essas vão querer fazer a reposição hormonal. 25% não tem, aí não tem necessidade. Então, caiu o primeiro mito. Agora tem muita gente que acha isso aí, ó. A mulher deve fazer a reposição hormonal para o resto da vida. Será? Mito. Não há necessidade de fazer a reposição hormonal para o resto da vida. Enquanto ela tem sintomas, ela o faz. Mas nunca para o resto da vida. Reposição hormonal previne problemas cardíacos e osteoporose. Verdade.
Então, ela é preventiva da osteoporose. Para ser preventiva da doença cardiovascular, a reposição tem que ser iniciada até 8 anos, 10 anos no máximo do início da menopausa. E essa agora, hein? A reposição hormonal engorda. Será? Isso é um mito. Infelizmente, para as mulheres, quando elas entram em menopausa, o metabolismo basal reduz de 6 a 10%. Portanto, a tendência é elas aumentarem o peso, principalmente no primeiro ano da pós-menopausa, momento que coincide com a reposição hormonal. Tem perguntas sobre menopausa no nosso auditório virtual. Vamos dar uma olhada aqui do Marcos. Minha esposa tem reclamado muito de acne. Isso tem a ver com a menopausa? Pode ter a ver com a menopausa, a acne? Sim, pode ter a ver, porque na verdade, na pós-menopausa, a gente tem um desequilíbrio, um desbalanço hormonal. Então, nós, na vida reprodutiva, nós temos um nível de testosterona, que é o hormônio masculino, e um nível de estrogênio. Eles estão em balanço, equilibrados. No momento que o estrogênio cai, que é a menopausa, né, a falência ovariana, pode haver um aumento assim, relativo da testosterona e algumas mulheres podem ter essa acne. E o que é muito comum, elas começam a aparecer o bigodinho e aquele pelinho no mento, que é justamente na parte da barba aqui, né? Exatamente, é por causa desse desbalanço. Muito bem, já falamos da reposição hormonal nas mulheres, mas e os homens, hein? Como é que ficam? Verusca do Nato de novo. Agora vamos falar dos homens. Menopausa e andropausa são a mesma coisa. Mito ou verdade? É mito. A andropausa não é igual à menopausa. No homem não ocorre o que ocorre na mulher, que existe uma data pré-determinada para ela parar a produção de hormônios, que é por volta dos 50 anos. No homem, isso ocorre de uma maneira lenta e gradativa. Alguns vão ter diminuição da testosterona, outros não vão ter. Por isso que o nome correto é declínio androgênico do envelhecimento masculino. Reposição de testosterona melhora a ereção? É verdade. A reposição de testosterona melhora a ereção porque a testosterona, além de estimular o libido, ela está envolvida na síntese de um mediador do mecanismo da ereção. Então, ela melhora a qualidade da ereção. Reposição de testosterona causa infertilidade? Verdade. Indivíduos jovens que usam testosterona, a testosterona inibe a produção de espermatozoides. Como a maioria dos indivíduos que precisa de testosterona tem mais de 50 anos de idade, isso acaba não sendo problemas. E por último, quem teve câncer de próstata não pode fazer reposição hormonal. Mito. Hoje a gente sabe que indivíduos que tiveram câncer de próstata, foram tratados de câncer de próstata, podem receber testosterona com relativa segurança. Muito bem, doutor Zé Bento, essa questão para os homens realmente é cheia de dúvidas, né? Até mais para as mulheres. Não é um assunto que a gente tem no nosso cotidiano, né? Não é uma conversa de bar, por exemplo, entre os homens, né? Não é uma conversa de bar. Agora, o mais importante é que a mulher sente mais a menopausa. Por que ela sente mais? Porque o declínio hormonal dela é muito mais rápido. Então ela tem muito mais rápido aqueles calores, aquela insônia, irritabilidade e a secura vaginal. O homem não. A queda é mais gradativa, então ele não vai sentindo tanto. Então, às vezes, essa falta de procura do homem ao médico, ao urologista, é devido a isso, porque ele vai diminuindo, ele acha que é um problema financeiro, ele acha que essa irritabilidade dele... Até emocional, fica chorando muito. Fica chorando muito. São sintomas, né? São sintomas, ele fica muito mais, ele vê uma propaganda, por exemplo, ele fica muito emotivo, vê um cachorrinho na rua, começa a chorar, então ele deve começar a procurar ajuda. Procurar ajuda, no caso dos homens, é super importante. Às vezes é a mulher que leva o homem, né, doutora Dolores? Com frequência, a gente deixa a mulher com reposição, bem tratada, ela começa a solicitar mais o parceiro, que nem sempre responde. Então, ele acaba procurando ajuda. Os homens, em geral, são mais negligentes para procurar ajuda. Mas, quando ele o faz, ele fica muito melhor.
realmente. Muito bem, muito bem. A gente precisa aprender muito com as mulheres, com nossas companheiras, né? Estamos muito Disponha, atrás. a gente está aqui para isso. Disponha. Tá bom, doutora, obrigado. Falar em aprender, a gente precisa aprender também com manchas na pele, que a gente vai mostrar essas imagens agora. Não são sujeiras na pele, não. Nem só um problema de pele, não. Olha, pode indicar um problema de pré-diabetes. Essas manchas, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. Saúde, estamos de volta. Hoje estamos falando de sinais na pele, no corpo, que indicam algum problema. A gente vai mostrar agora algumas manchas escuras, que não são só um problema de pele, muito menos sujeira. A Valéria Almeida conta pra gente que podem indicar sinais de pré-diabetes. Sabe aquelas manchas que surgem no pescoço e na virilha, que parecem assaduras e às vezes até sujeira? Então, elas podem ser mais do que doenças de pele. Mancha escura na pele podem ser o primeiro sinal de um distúrbio do metabolismo, principalmente o primeiro sinal de diabetes. Essas manchas são o que os médicos chamam de acantose nigricans e aparecem geralmente em quem está acima do peso. Isso porque o excesso de gordura prejudica a ação da insulina, que é um hormônio importantíssimo. A insulina é quem leva a glicose circulante no sangue para dentro da célula. Como a gordura provoca uma resistência a essa função, o corpo passa a produzir mais insulina para tentar dar conta do recado. Só que o excesso de insulina altera a pigmentação da pele e aí surgem as manchas. As do João surgiram no rosto. Olha só como ele era há 7 anos. Com o tempo, ele foi engordando e as manchas apareceram. Foi aumentando com o passar dos anos. E eu, nesse período, não me importei muito. Pensei que era alguma coisa de sol ou pele normal. Até um dia que me incomodou e eu fui procurar um dermatologista, né? O médico receitou cremes para reduzir as manchas, mas isso não adiantou. Foi só o cirurgião bariátrico que identificou onde estava o problema. Ele me disse que isto tem a ver com a produção de insulina no corpo. Que eu nunca imaginei que seria algo tão sério assim, né? É sério, mas o João conseguiu descobrir antes que virasse algo mais grave. Ele ainda não tem diabetes. No caso do João, que engordou 35 quilos em 7 anos, o caminho indicado pelos médicos é a cirurgia de redução de estômago. Agora a gente está em procedimento de todos os procedimentos para fazer a bariátrica e mudar de padrão de vida mesmo, né? Mudar a qualidade de vida para bem melhor. Estamos na torcida aqui, hein, João? Agora eu queria perguntar para a doutora Dolores, porque tem tantas outras pessoas que têm essas manchas como o João. Ele vai fazer a cirurgia bariátrica, está aí nos procedimentos para fazer. Se tratar, se emagrecer, as manchas vão sumir? Provavelmente não completamente. Elas podem atenuar, mas desaparecer não completamente. O caso do João é bastante atípico, porque em geral essas manchas aparecem nas dobras, nos cantos, por isso é chamada de acantose. É no pescoço, é aqui no braço, no cotovelo, muito na axila. A gente tem, doutora, alguns exemplos para mostrar e aí a gente vai vendo, porque como foi dito, muita gente acha que às vezes é sujeira, mães cuidando dos filhos passam ali Exatamente. a bucha de forma muito severa. Olha só, essa aí que a senhora então estava falando. Então a gente pode ver muito bem, né? Que ela fica escurecida, no meio um pouquinho mais clara. Isso é um sinal, um sinalizador realmente de que está acontecendo um distúrbio metabólico, que é agravado pela obesidade. Então a pessoa tem que tomar providência, porque, olha, aqui a gente vê na axila, é muito importante. A pessoa acha que é alergia, até o próprio sujeira. Desodorante, né, que escurece a pele, o que também pode acontecer, né? Mas aí já seria um problema de pele, não esse caso agora, né? Não. Aqui é bem acantose bem e é um problema metabólico. Acho que isso que é importante frisar. Então, indicação de pré-diabetes, esse é um sintoma que merece atenção e que a pessoa precisa procurar ajuda, né? Exatamente. Perguntinha do nosso auditório virtual, doutor Zé Bento, da Deus Helena. Quem fez a retirada do ovário pode entrar na menopausa mais cedo?
Bom, Deus Helena, o que o ovário faz? Ele produz os hormônios femininos, estrogênio e progesterona. Se você retira esses ovários, o que acontece com a produção desses hormônios? Desaparece. Ou seja, você entra numa menopausa cirúrgica. É muito grave. Por que grave? Porque aumenta os sintomas. Todos aqueles calores, irritabilidade, secura vaginal vão aparecer muito mais rapidamente. Porque é abrupto? Porque é abrupto, exatamente. A queda é rápida, muito rápida. Então, ela precisa procurar conversar com o seu médico, apesar de ter tirado os ovários, deve ter tido alguma razão para isso, tem que fazer, então, a reposição já na hora da retirada dos ovários. Daqui a pouquinho a gente vai falar de outros sinais que podem indicar um desequilíbrio hormonal. Por exemplo, bolsinha nos olhos, rosto inchado, nariz que fica mais largo, até a língua que também aumenta de tamanho. Isso pode ser sinal de hipotiroidismo. Daqui a pouquinho a gente volta. Saúde! Estamos de volta. Estou falando aqui com a doutora Dolores. Ela estava acabando de dizer, nada vem sozinho. Não tem um sintoma que chega junto, carregando todos os problemas. É um conjunto, né, doutora? Exatamente. A gente tem agora aqui a língua com essa burra, né, essa parte branca, que também pode, claro que não sozinho, mas pode indicar um problema de uma disfunção hormonal, né, doutora? O que seria? As pessoas que nos procuram quanto à língua com essa parte branca, em geral, está mais relacionado com hipovitaminose, vitamina C, vitamina B12, porém... Falta dessas vitaminas. Exatamente. No nosso caso, no tema de hoje, na questão hormonal, alguns pacientes sentem a língua grossa, a língua grande dentro da boca, que leva até uma voz um pouco empastada. Isso pode ser um sinal de hipotiroidismo, que, como eu estava dizendo, não vem sozinho. O hipotiroidismo, ele vem com aquele olho inchado. Então, né? a gente tem esse sintoma que a Mari falou antes, no bloco anterior. Aquela pálpebra assim mais inchada, pesada. Às vezes pode atrapalhar até a visão, de tão inchada que a pálpebra fica, né, doutora? A pele seca, né? Sonolência. Então, os sinais e sintomas, eles vêm sempre juntos. E a pessoa tem que estar atenta. Nunca ninguém vai ter um hipotiroidismo só com a língua grossa. Ou só com a pálpebra. Exatamente. Assim, né? Os sinais vão progredindo. A qualquer mudança, convém a pessoa procurar ajuda para fazer o diagnóstico laboratorial. Fique atento aos sinais, fique atento também agora às notícias do G1 em 1 minuto. Olá, bom dia. Eu começo falando dessa série de explosões nos Estados Unidos. O FBI divulgou hoje a foto de um suspeito de participar do atentado de sábado em Nova York, que deixou 29 pessoas feridas. O suspeito é do Afeganistão. E hoje, de madrugada, em Nova Jersey, uma bomba de fabricação caseira foi detonada perto de uma estação de trem. No sábado, também em Nova Jersey, uma pequena bomba explodiu antes de uma corrida de rua, mas ninguém se feriu. Saiu agora há pouco a informação de que esses casos teriam ligação entre si. A gente aguarda a confirmação oficial da polícia. E aqui no Brasil, com as eleições municipais entrando na reta final, a Câmara e o Senado devem ficar vazios em Brasília nas próximas 2 semanas. Hoje vai acontecer uma sessão no Congresso, mas depois não vai acontecer mais nenhuma votação até a eleição no dia 2 de outubro. E falando de saúde, começa hoje a campanha de vacinação no país inteiro. São 14 vacinas disponíveis. E a novidade dessa campanha é que ela inclui a faixa de 9 a 15 anos. Isso é para estimular a vacinação dos adolescentes, que não costumam ser levados aos postos de saúde como os pequenos. Mariana, Fernando? Exatamente, entra na adolescência, não vai mais sempre ao pediatra e acaba deixando a carteirinha de vacinação de lado. Não pode, hein? Campanha começou hoje. Fica atento. Vamos falar agora disso aqui, ó. Obrigada, Paulinha. Obrigadão. Vamos falar agora disso aqui, ó. Cortisol, tese de mestrado e doutorado da doutora Dolores, né? Essa moeda que tão importante, esse hormônio que está dentro da gente e que a gente colocou essa moedinha aqui subindo e descendo. Quer dizer, o excesso ou a falta trazem problema. Primeiro a gente vai falar do excesso. Em excesso, o que o cortisol pode fazer com o nosso organismo? A gente vai dar uma olhada aqui, a gente tem algumas imagens também para a gente entender melhor, doutora. O
que é essa doença de Cushing? Então, o importante já é nos adiantarmos que o cortisol é um hormônio muito importante para a nossa vida e ele é produzido por duas glândulas que ficam sobre os rins. Daí são chamadas de suprarrenais ou adrenais. E o cortisol, ele é muito importante no nosso dia a dia, muito importante mesmo. E quando ele é produzido em excesso, em geral por tumores, ele vai acarretar vários distúrbios. Pode ser aumento dos pelos, também acne, bastantes espinhas. O rosto fica em lua cheia. É um rosto bem arredondado, que é até chamado mesmo de rosto em lua cheia. E manchas roxas, que são hematomas, que são uma fragilidade dos vasos. Então a pessoa bate, muitas vezes uma batida bem leve, ela já fica com hematoma. Isso pode chamar atenção para um excesso do hormônio cortisol. Agora, e se a gente virar essa moeda e tiver uma queda de cortisol, outra coisa pode acontecer. Outra doença, Addison. Exato. A doença de Addison é a falta, justamente é uma insuficiência dessas glândulas, que é chamada de doença de Addison. O que chama atenção na doença de Addison é que ela é muito insidiosa e às vezes ela fica sem diagnóstico por muito tempo, porque a pessoa vai se sentindo cansada, com adinamia, com indisposição. E um dos sinais que chama atenção, que pode fazer a pessoa procurar, ou mesmo um colega de pronto-socorro, fazer o diagnóstico, é um escurecimento de algumas regiões do corpo. Por exemplo, na mulher, no homem, os mamilos ficam muito escurecidos. Se ela tiver alguma cicatriz pelo corpo, de uma cirurgia prévia, também fica escurecida. E as linhas da mão. As linhas que nós temos digitais, elas ficam bastante escurecidas. De uma hora para outra, doutora? Não, é insidioso. Vai acontecendo gradativamente. O quadro vai progredindo. Vai e aumentando. no nosso meio, né, é muito comum, com infecções tipo tuberculose, blastomicose. Vamos dar uma olhadinha que a gente tem uma foto aqui de mãos com essa doença, aqui, para a gente saber como é que fica. Aqui, né, aqui está mostrando nas interfalanges esse escurecimento. Isso pode acontecer ao redor do alvéolo dentário, pode acontecer nas cicatrizes e nos mamilos. Chama muito atenção. Muito bem. Tem uma pergunta da internet, é uma dúvida da Raquel. Ela tem síndrome de ovário policísticos e quer ser mãe. Ela tem condição de engravidar, doutor Zé Bento? Tem sim, viu, Raquel? Agora, lógico, o ovário policístico, uma das características é a anovulia. Quer dizer, você não ovula todo mês. Mesmo com ovário policístico, você pode engravidar mesmo sem ajuda médica. Mas você deve procurar um médico e começar a fazer sua atividade física. Por que atividade física? Porque isso você diminui aquela resistência à insulina. Você deve tomar cuidado um pouco mais com a sua alimentação, diminuir o carboidrato, cortar o doce, procurar um médico que ele vai te dar um medicamento para induzir a ovulação, controlar essa ovulação para você poder engravidar. Muito bem. Tem mais uma pergunta, doutor Zé Bento, da Pietra. Como é feito o tratamento para síndrome de ovários policísticos? Ele pode variar de acordo com a idade da mulher? Olha, Pietra, não pode variar de acordo com a idade, não. Varia de acordo com o que você quer na vida. Por quê? Se você quer engravidar, então você vai tomar um tipo de medicamento para você poder engravidar, para você ovular. Se você não quer engravidar, aí sim você pode tomar, por exemplo, o anticoncepcional. O anticoncepcional oral ou qualquer método contraceptivo hormonal pode ajudar muito no tratamento do ovário policístico. É lógico que depois dos 35 anos de idade, dependendo da mulher, a gente evita de dar o contraceptivo oral. Mas há algumas orientações, como, de novo, atividade física, diminuição da quantidade de doce e carboidrato e alguns medicamentos até que a gente dá para diabetes. A metformina facilita a entrada da glicose para dentro da célula, facilita então o trabalho da insulina e faz com que diminua essa insulina, vai diminuir o ovário policístico. Agora, doutora Dolores, eu estava vendo aqui nas redes sociais muitas perguntas sobre ovário policístico. Tem que tomar bastante cuidado com o diagnóstico, né? Porque você pode ter alguns sintomas e pode não ter a síndrome, certo? Exatamente. Na verdade, o diagnóstico do ovário policístico é um dos grandes enigmas dentro da ginecologia endócrina. Porque existem vários critérios para isso, o mais estabelecido é que você tenha três achados entre 4, né?
Então, seria cistos no ovário. Primeiro, cisto no ovário. Cistos no ovário, sinais de hiperandrogenismo. Que a gente vê com acne, ultrassom, o cisto no ovário, primeiro, né? Acne ou pelos. Ou pelos, né? Aumento de massa muscular. Uma dosagem de um andrógeno elevado, em geral a testosterona, e irregularidade menstrual. Então, são 4 coisas. Dessas 4 coisas, se você tiver 3, isso pelos consensos, né? Se você tiver 3 deles, você tem o diagnóstico. Então, parece paradoxal, porque você pode ter 3 deles sem ter o ultrassom e essa pessoa tem síndrome de ovário policístico sem ter cisto no ovário. Isso parece meio paradoxal, mas, na verdade, é o que a literatura nos aconselha. Por isso é importante, antes do tratamento, ter esse diagnóstico bem feito. E não fazer rótulos, né? É muito comum a gente receber pessoas que vêm com o rótulo. Eu tenho ovário policístico, eu tenho ovário policístico. E nem, na verdade, tem. Então, carrega esse rótulo a vida inteira. É importante o diagnóstico, né? Obrigada, doutora. Obrigada. Muito bem, doutor Zé Bento, muito obrigado. Ótima semana, doutora. Parabéns para o Miguel, irmão do João. Parabéns, Maria. Obrigada. Mãe do rapazão, 3 anos. 3 anos. Se cuida, gente.